Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos falar hoje sobre sistema de arquivo FAT em sistemas embarcados, ok? Então, vamos lá. Bom, eu vou associar o sistema de arquivo FAT também aos cartões SD, porque é uma das memórias mais simples e baratas que a gente pode adicionar a um sistema embarcado. Então a gente vai falar um pouco sobre o sistema FAT, mas no início também vai falar um pouquinho sobre cartão SD. Né? Então, pessoal, o que torna o cartão SD algo tão simples de usar num sistema embarcado é que, apesar dele trabalhar num padrão que se chama SDIO, né, que é a interface de entrada e saída do cartão SD, que tem um protocolo bem específico, uma quantidade de pinos. Aqui a gente pode ver, ó, que a interface SD ele tem o data 0, 1, 2 e 3, além de um pino de comando, clock, VDD e VSS. Né? Então, imagine esse SDIO como se fosse uma SPI com 4 pinos e não, de transmissão, e não só um TX e um MIS e um MOSI, né? Ou um TX e um RX. Então ele tem 4 pinos para fazer leituras, bursts de leituras, né? Leituras encadeadas de vários dados ou escritas encadeadas de vários dados. Mas o que torna esse cartão SD algo tão fácil de utilizar no sistema embarcado é que ele também funciona por SPI. Né? Então aqui nós temos a pinagem do cartão SD e notem que o pino data 3 ele pode ser um chip select do SPI, assim como o comando ele é o MOSI, né? O clock é o próprio clock do SPI, o data 0 ele é o MISO, e o data 1 e 2 eles não são utilizados quando a gente está em modo SPI. Né? Qual que vai ser o único problema de usar o cartão SD no modo SPI? É que vocês vão perder um pouco do desempenho do cartão, porque ao invés de estar enviando 4 bits por sinal de clock, vocês estão enviando ou recebendo 1 bit. Né? Esse é o único prejuízo, mas ainda assim nós conseguimos um bom desempenho utilizando o cartão SD por SPI. Né? Se eu for fazer uma interface do tipo SDIO, né, o que a gente deve levar em consideração, ou ter um pouco de cuidado, é que geralmente esses barramentos de dados aqui, eles precisam de um PUAP. Né? Então, tomem cuidado no PUAP. Essa aqui é uma interface básica de cartão SD, notem aqui, ó. Para que tem esse MOSFET aqui, essa chave? Ó? Isso é no caso de eu querer controlar a alimentação do cartão. Né? Então, vamos supor que eu utilize a saída aqui do conector de cartão que informa se o cartão está presente ou não. E no momento que eu detecto o cartão, eu envio esse sinal aqui que alimenta o cartão. Né? Então, eu posso primeiro detectar o cartão para depois alimentar ele. Dessa forma eu faço o hot plug, né? Eu posso plugar o cartão enquanto o sistema está em funcionamento. Ah, mas eu não posso fazer hot plug se eu não tiver isso aí, se eu alimentar direto o cartão? Pode, né? Mas se vocês fizerem isso, pode ser que durante a inserção do cartão ocorra alguma inconsistência. Né? Então essa é a melhor forma de interfacear um cartão. Agora, se eu já ligar o sistema com o cartão plugado, eu não preciso ter esse controle aqui. Né? Agora, se a interface for SPI, né, o mínimo que eu preciso é um pull-up na interface de MISO, mas se recomenda pull-up nas 3 linhas. Né? Na verdade, ele está indicando aqui o DI, o clock e o chip select. Eu diria, pessoal, que o DI aqui, ou depende de como que é a referência, né? Aqui ele está mostrando o DO. Eu diria que o DI e o DO aqui são mais importantes, o pull-up, do que qualquer outra coisa. E esses resistores aqui, na verdade, eles são proteções contra curto, eles também não são necessários. Tá? Então, poderia ser diretamente um fio conectado ao microcontrolador. A única coisa importante é o pull-up. Bom, o que é padrão em todo cartão, pessoal, é para
critério de compatibilidade com cartões muito antigos é que todo cartão deve começar a sua comunicação com uma frequência máxima de 400 kHz. Tá? Quem é que define a frequência? É o microcontrolador que está falando com esse cartão, ou o computador, né, que está falando com esse cartão. Então, após a inicialização do cartão, vocês podem subir o cartão para as suas frequências máximas. A gente sabe que alguns cartões mais baratos disponíveis no mercado, os classe 4, eles funcionam até 25 MHz. Mas tem cartão que suporta frequências muito maiores. Né? Então aqui vocês têm alguma ideia das taxas de transferência de alguns cartões. Né? Então notem aqui, ó, que em full speed vocês conseguem trabalhar ele com 1 bit ou 4 bits. Né? Eu não sei porque ele não mostra aqui o SPI, porque o SPI também trabalha em full speed. Ah, não, está aqui em cima. Tá? Então vocês conseguem usar em SPI em full speed. E isso vai limitar a leitura de vocês a 12,5 megabytes por segundo. É o que vocês vão conseguir com essa interface. A 4 bits vocês conseguem até 25 megabytes por segundo. Ah, mas por que não é 4 vezes mais rápido? Porque vocês têm coisas como o comando ou os argumentos que vocês vão ter que enviar de qualquer forma. Né? Então, eu não estou falando de bytes crus, né, do que eu consigo ler. Como eu tenho comandos nesse protocolo do cartão SD, então o comando vai existir para SPI ou quando vocês estiverem em SD 4 bits. Né? Então, vocês só conseguem dobrar a velocidade com os 4 bits adicionais. Né? E notem que eu tenho cartões SD aqui, ó, de até 312 megabytes por segundo. Né? Mas isso não faz sentido num sistema embarcado, por exemplo, baseado em microcontrolador. Né? Nenhum microcontrolador é tão rápido para enviar esses dados. Mas notem que aqui ó, é um cartão trabalhando a 0,4 volts diferencial. Né? Não é terra e 0,4. Né? Então a diferença de tensão entre os pinos é que vai dar a tensão do cartão. Mas eu tenho cartões muito rápidos aí, trabalhando. Ó. Notem que quando eu vou para essas velocidades aqui, o clock na faixa de 208 MHz, eu já trabalho com sinais aí de 1,8 volts. Então, eu diria que quando nós estamos trabalhando com sistema embarcado, nós ficamos nessa faixa aqui, no microcontrolador. Nós temos aí um limite de 25 megabytes por segundo, que nunca é atingido, porque tem um sistema de arquivo junto, né? E tensões de 3,3 volts. Tá? Então, notem que esses cartões mais avançados, eles têm mais pinos, eles têm tensão diferencial, tá? Mas o cartão tradicional tem aquela pinagem que eu mostrei para vocês. Tá? Bom, como é que eu converso com o cartão SD? Existe uma série de comandos, né? E esses comandos, através deles é que eu consigo conversar com o cartão. Por exemplo, ó, eu posso fazer um soft reset no cartão, né? Que vai colocar o cartão no estado de idle, né? De ocioso, esperando algum comando. Né? Eu tenho o comando 8, por exemplo, que vai verificar qual que é a tensão de operação do cartão. Eu tenho o comando... Notem que tem comandos com ACMD e comandos que só tem CMD. Os ACMDs, eles devem ter, antes do comando ACMD, tem que enviar um comando 55. Tá? Não me perguntem por que eles fizeram essa nomenclatura, né? Mas sempre que vocês mandam um comando 55, ele deve ter um comando ACMD alguma coisa depois. Tá? Então, o comando 41 vai inicializar o processo de boot do cartão, ele vai ficar pronto para ser utilizado, né? Ele vai enviar algumas informações para vocês. Então, assim como existem ó, os comandos 17, que é de leitura, ou o comando 18, que é leitura de múltiplos blocos. Né? Então, se eu quero acelerar o processo, eu vou usar a leitura de múltiplo bloco, com certeza.
certo? Então, como é que funciona esse protocolo? Ele é bem simples, né? Então, o primeiro byte que vocês vão enviar é o comando, né? Sempre iniciando com 0, 1 e daí o comando, né? É o bit 0, o bit 1 e depois o comando. E depois do comando vocês têm um argumento de 32 bits, né? 4 bytes, e por último um CRC. Tá? Depois vocês têm um período de não operação e uma resposta do cartão. Ok? O que eu vou fazer para inicializar o cartão? Então vocês vão na documentação do cartão SD e vocês vão ver que existe uma sequência de comandos para iniciar um cartão SD. Então, primeira coisa que vocês fazem é um comando 0, porque o comando 0 vai colocar o cartão em modo ocioso. Né? Depois a gente executa o comando 8. O que é o comando 8? Só vamos voltar. O comando 8 ele vai verificar se existe a versão 2 ou não do cartão e também vai verificar a tensão. Né? Então notem que cartões de memória mais antigos eles vão retornar isso como um comando legal. Cartões de memória que são versão 2.0 ou posteriores vão retornar uma informação aqui nesse comando. Notem que qualquer cartão de memória que vocês comprarem hoje no mercado vai ser versão 2. Tá? Então, se essa resposta for válida, ele é compatível aí com as tensões de 2.7 a 3.6. Tá? E por último, se executa um comando 58, que vai ler o OCR, que é tipo um status do cartão, né? E o comando 41, eu acredito que o comando 58 vem inclusive depois do comando 41. O comando 41, ele vai verificar se o cartão é compatível com os padrões HC e XC, que são os padrões de maior capacidade, né? Que ele passa de 2 GB, se não me engano. O HC, esse bit HCS é High Capacity alguma coisa. Tá? Então ele verifica se o cartão é de alta capacidade, depois verifica a questão de ele envia o comando para pedir essa informação e depois pede a informação. É isso. Tá? Então existe uma sequência lógica para inicializar o cartão SD. Então, notem que essa sequência lógica, já existe muito driver pronto para isso no mercado. Né? Um deles é o driver que já tem pronto para o Tivo. Né? E a primeira coisa que vocês têm que fazer para um cartão entrar em modo SPI é enviar esse Initial Clock Train. Tá? Se eu não me engano, são 74 pulsos de clock seguidos. Tá? Então tem uma sequência lógica disso aí. Eu até posso entrar na função aqui, ó. Então eu tenho o driver aqui. Eu vou entrar no driver. Então eu devo ter essa função initial train aqui. Vamos deixar aqui, ó. Então o que é isso aí, ó? Como eu não consigo fazer, como eu mando de 8 em 8 bytes, né? Se eu não me engano, essa quantidade aqui está como 10, então ele vai mandar 80 e não 74. Não tem problema de mandar a mais, né? Então eu estou mandando o FF aqui no barramento de dados, porque o que importa é o clock. Tá? Então, esse initial train aqui, para ele funcionar, eu tenho que fazer um deselect do barramento e daí mandar isso aí. Tá? Então, o que é o deselect? O deselect é passar o chip select da SPI para 1. Né? Então, aqui não está mostrando o deselect, ficou cortado, né? Então, eu deseleciono o cartão, é como se ele não estivesse pronto para receber aquele comando, e envio um trem de pelo menos 74 pulsos de clock. Isso vai fazer o cartão entrar em modo SPI. Após entrar em modo SPI, eu posso selecionar o cartão. Certo? Então aqui é um código que inicializa o cartão. Notem que ele primeiro envia o comando 0 para entrar em modo idle. Daí ele envia o comando 8 com esse valor aqui, que vocês vão descobrir esse valor somente porquê dele, lendo a documentação
tem como falar com o cartão SD. Ele lê a resposta desse comando aqui, né, para descobrir se ele suporta 2.7 a 3.6, né. Provavelmente, pessoal, se o cartão já conversou com os pinos funcionando em 3.3 volts, então ele suporta, né. E daí sim ele envia aqui o comando 55 seguido do comando 41, que vai verificar. Na verdade, esse comando, o que ele está fazendo? Ele está dizendo, né, notem que eu estou enviando aqui, ó, 1 deslocado de 30. Então, o bit 30, ele é o HCS. Quando eu envio esse comando, eu estou dizendo para o cartão que eu, host, né, eu, controlador de cartão, suporto o bit HCS, eu suporto cartões High Capacity, né? E daí, com o comando 58, eu leio se o cartão também suporta alta capacidade, né? Se ele não suportar, daí eu vou tentar falar com cartões versão 1. Mas eu já digo para vocês que quase todos os cartões novos aí falam já alta capacidade, né? Então são cartões de mais de 2 GB de memória, ou suportam mais que 2 GB de memória. Certo? Então isso aqui é uma inicialização de um driver por SPI. Mas se vocês pegarem um driver, esse aqui é o driver do STM, pessoal, que tem STIO, vocês vão ver que ele é semelhante, ó. Então ele só está usando outra função, porque é a função do ST, né? Então ele manda o comando 0, depois ele manda o comando 8, depois ele manda o comando 41, né? E assim por diante. Então é muito semelhante à inicialização, só que esse é um driver para o STM funcionando com STIO, e isso aqui é um driver do TIVA, ou um driver bem genérico para SPI, né? Funcionando com SPI, né? Mas o que eles têm que fazer no final das contas? Eles têm que fazer esse comando 0, comando 8, comando 41, comando 58. Isso aí vai inicializar o cartão, né? Aqui eu mostro para vocês quando eu leio o 58, então eu tenho aquele registrador ACR e lá o bit 30 indica o Card Capacity Status, né? Então ele está marcado no 1 aqui, que isso só é válido depois que o cartão está inicializado, e ele vai dizer para você se o cartão é de alta capacidade ou não, assim como vai indicar aqui as faixas de tensão que o cartão trabalha, né? Certo? Então, existem hoje cartões com versão superior a 2.0, né? Existe até a versão 4.0 hoje, mas a maior parte dos cartões suporta o 2.0 e isso aqui é mais do que suficiente para trabalhar com o sistema embarcado, porque mesmo um microcontrolador de 200 MHz não consegue enviar 25 MB por segundo, né? Então vocês vão ver que mesmo um bom microcontrolador vocês vão atingir junto com o sistema FAT aí uns 4, 5 MB por segundo, o que já é muito bom, né? Já é muito bom. Então, como que funciona essas leituras e escritas no cartão SD por SPI, né? Então, o cartão pelo pino de entrada, aqui, o DI, né, que é o Master Out Slave In, vai receber um comando 17, ele vai responder esse comando e vai começar a enviar um pacote de dados de leitura. No caso do comando 17, ele vai enviar um dado, né? No caso do comando 18, ele envia a resposta, dizendo que ele vai enviar os dados, e ele começa a enviar os dados até que nós transmitimos um comando 12 para parar a leitura. Então, eu inicio uma leitura em burst, ele começa a enviar dados sem parar. Então, eu, host, envio o comando 12, e daí ele retorna lá que terminou a leitura, né? Escrita muito semelhante, eu envio o comando 24, né? Daí o cartão responde, estou pronto, né? Tem que ter um tempo de 1 byte aqui, e daí o host começa a enviar, ou aqui no caso do 24, envia um pacote de dados, e aqui ele retorna se está ocupado ou não, e eu fico esperando ele desocupar para poder mandar o próximo byte, né? Mesma coisa aqui no modo burst, né? Eu envio o comando 25, ele responde que está pronto, depois eu posso mostrar as funções dessa resposta, e daí eu começo a enviar o pacote de dados, eu checo aqui se o cartão
já desocupou, manda o próximo pacote de dados, checo se ele desocupou, até que existe um procedimento de stop aqui, do cartão, que se eu não me engano é de selecionar o cartão. Tá? Então, após eu iniciar um comando de burst, eu, o host, é que tem que parar o comando de burst. Tá? Bom, pessoal, isso é o cartão SD. Mas para que a gente usa o cartão SD? A gente usa o cartão SD para ser a memória que nós vamos associar a um sistema de arquivo. Né? Antigamente, em sistema embarcado, a gente utilizava a memória crua, né? Então, nós mandávamos os dados e salvávamos lá no endereço 0, enviava tal byte e gravava lá. Mas essa não é a forma mais fácil de utilizar um sistema de arquivo, né? Não, de gerenciar dados. Então, como há muito tempo a gente já utiliza sistema de arquivo, o que se criou para sistemas embarcados também é utilizar um sistema de arquivo. E a gente sabe que existem vários sistemas de arquivo. O FAT, inclusive, nem é o mais utilizado para PC hoje. É o NTFS para Windows e o ext4 para Linux. Né? Mas existem muitos outros sistemas de arquivo. Mas o FAT ainda é o mais utilizado em pendrive, cartão SD, e é o que nós utilizamos para sistemas embarcados. Né? Mas para ter um sistema de arquivo FAT, alguém tem que desenvolver ele, pessoal. E há muito tempo atrás, esses sistemas de arquivo FAT, eles eram vendidos, né? Eles tinham um custo, e geralmente eles eram associados ao código de algum fabricante de RTOS. Né? Até que lá em 2006, um cara chamado Chen, ninguém sabe quem é esse Chen, a única vez que eu vi uma foto dele foi a foto de um gato, na verdade. Esse cara começou a desenvolver um sistema FAT gratuito. Né? E se vocês forem na página dele na internet, até hoje, pessoal, desde 2006, essa página horrorosa, né? É a página do Chen, né? Mas ela é constantemente atualizada. Podem ver que a última versão aqui data de abril de 2020. Então, isso nunca parou de ser desenvolvido, pessoal, porque desde, eu vou dizer lá 2010, 2012, todo mundo tem utilizado o FAT-FS para sistema embarcado. Então, virou o padrão de sistema de arquivo FAT para sistema embarcado. Dificilmente você vê uma aplicação de um sistema de arquivo desenvolvido por uma empresa assim, comercial. Então, o que o cara criou? Né? Ele diz o seguinte, ó, tu tem uma aplicação, que tu tem o FAT-FS, que ele chama FAT File System, é o módulo dele, e lá embaixo tu tem o dispositivo de baixo nível, né? Um cartão SD, um HD, inclusive tem gente que usa esse sistema FAT com HD, pendrive, entre outras coisas. Né? Então, esse sistema de FAT, ele permite o thread safe, ele trabalha com RTOS. Hoje ele suporta múltiplos volumes e tamanho de setor variável. Né? Então ele é bem interessante e ele é basicamente um sistema de arquivo igual vocês usam lá no Linux, por exemplo, para abrir arquivo, ler arquivo, fechar arquivo. Então vocês vão ter todas as funções que vocês têm lá no Linux. O file open para abrir arquivo, o file close para fechar arquivo, o file read para ler, para escrever, o seek para procurar uma posição. Né? Então tudo que é funcionalidade que vocês têm no sistema de arquivo para Linux, vocês vão ter aqui no FAT-FS. Né? Então vocês trabalham com diretórios também, as famosas pastas, né? Vocês conseguem trabalhar com mudar drivers aqui, ó. O chmod que vai mudar atributos do arquivo, né? Então tudo que vocês conseguem fazer com o arquivo no Linux, vocês conseguem fazer no FAT-FS. Né? Assim como vocês conseguem gerenciar um disco, né? Vocês conseguem montar o disco, vocês conseguem fazer um fdisk para gerenciar discos lógicos, né? Partições, pegar o espaço livre no disco, né? Todas essas informações vocês conseguem. Okay? Então, o que são os arquivos do sistema FAT-FS, pessoal? Vocês vão baixar lá no site do Chen. E antigamente esses aqui eram os arquivos, mas eu vou pegar a última versão agora. Ó. Eu fui lá no site do Chen, né? Peguei aqui ó, o download da última versão
o latest, que é abril de 2020, né? Eu baixei esse arquivo e aqui estão os arquivos, né? Então notem que eu mostrei aqui que antigamente vocês tinham arquivos .c para os tipos de caractere, né? Porque ele suportava caracteres japoneses, chineses e assim por diante. Hoje ele integrou tudo isso num Unicode aqui e vocês configuram num .h qual que é o tipo de caractere que vocês estão utilizando, né? Então, hoje esses são os arquivos. O sistema de arquivo em si são esse ff.hff.c. O drive, ele só mostra uma ideia de driver aqui no disk.c.io. Isso aqui que é o driver que vocês vão ter que adaptar para o Tiva. Aqui é a configuração, né? Aqui são os caracteres. E esse system, eu não me lembro, no caso de vocês precisarem de alocação dinâmica de memória, vocês têm que prover as funções malloc e free aqui. Inclusive no sistema, vocês definem aqui o mutex, no caso de suportar sistema operacional, e ele já coloca aqui, ó, pro FreeRTOS, é só descomentar aqui, para o criar o mutex, né? Para apagar o mutex é só descomentar aqui, ó. O conceder está aqui, ó, para fazer o take do mutex, pegar o mutex. E para fazer o release do mutex está aqui, ó. É só descomentar que você já tem suporte a reentrância utilizando o FreeRTOS, né? Então, acho que ali ficou mais claro, né? Antigamente ele tinha esse integer aqui, mas agora ele integrou isso no ff.h, né? Então ele simplificou um pouco os arquivos do sistema, tá? Se vocês baixarem o Tiva de vocês vão ver que tem um driver lá, né, para o kit de vocês, que é esse aqui, ó. É o 1294xl.c. Está aqui o driver, que basicamente o que isso implementa, pessoal? Isso implementa o disk.io.c. Então notem que eu mostrei aqui que não tinha um .c, né? Porque quando vocês baixam ele, agora eu já fechei o arquivo, ele tem só uma ideia de disk.io.c, quais são as funções que tem que ser implementadas. E daí o cara que desenvolve o driver vai desenvolver o disk.io para funcionar com aquela plataforma que ele está utilizando, né? Tem muito exemplo aí de disk.io na internet, então é bem fácil de achar, né? Inclusive aqui para o Tiva, ó, pessoal, ele tem inclusive drivers para usar com USB Mass Storage Device aqui, né? Então esse aqui vocês vão usar se vocês usarem uma pendrive plugada no Tiva, né? Mas se usarem o cartão SD, esse driver MMC aqui do kit de vocês. Bom, algo que vocês têm que ter em conta é que o FATFS ele precisa de temporização, né, para saber se as coisas estão funcionando. E para isso ele tem uma funçãozinha aqui que é Disk Timer Processes, né, na verdade, que tem que ser acionada na taxa de 100 Hz, né? Então, se vocês criarem um soft timer ou uma tarefa com delay 10, vocês jogam lá essa função lá dentro e essa função executa a cada 10 milissegundos, que é o que vocês precisam, né? O que isso aí vai fazer, pessoal? Toda essa biblioteca FATFS ela tem dois arquivos, duas variáveis globais, na verdade, que é o timer 1 e o timer 2. E ele usa essas variáveis para gerenciar tempo. Então essas variáveis elas são carregadas nas funções do FATFS e elas são decrementadas aqui dentro, né, e com isso ele sabe o tempo que passou. Esse é um tipo de porte de tempo do sistema dele. Isso aqui não é padrão do FATFS, fui eu que criei, pessoal. Por quê? Porque todo cartão SD ele tem duas coisas, que é aquela proteção para a escrita e a detecção do cartão. De onde é que vêm essas informações? Essas informações elas vêm do conector do cartão SD. Então, quando vocês inserem o cartão SD, vocês fecham um contato, né, que geralmente está em pull-up, e daí vocês sabem que o cartão está ali. E ele tem outro contatinho que vai ser acionado se vocês puxarem aquela alavanquinha lá de lock que existe no cartão, né? E quando eu fiz a minha implementação, eu já deixei isso no TimeProc para detectar automaticamente quando eu plugo o cartão ou quando eu mudo aqui a proteção da escrita.
Para gerenciar o status do cartão, pessoal, ele tem essa variável aqui global stat, que fica protegida dentro lá do... Ela é global, mas se eu não me engano é estática. E ele usa aí essa variável stat aqui, para saber se tem ou não tem disco, se o disco tal não está protegido e se o cartão tal não está inicializado. Então, cada bit dessa variável vai ter uma informação. Tá? Bom, como é que eu inicializo no Notiva o meu cartão SD usando o FAT-FS? Tá? Bom, esses pinos de controle que eu coloquei aqui são os pinos para detectar se tem cartão ou se tem proteção descrita e eles não são obrigatórios. Ah, por que eu uso um delayzinho aqui, pessoal? Eu gosto de... Inclusive vocês vão ver que eu usei aqui um delay de 300, né? Eu gosto de usar esses delays pela questão de estabilizar os sinais enquanto o cartão está sendo inicializado. O cartão leva um tempo, então eu uso alguns delays para estabilizar o sinal. Então, isso aqui era uma função, tá, pessoal? Então, se ele pergunta que se o cartão já está inicializado, ele não inicializa, né? Senão ele continua. Então, se tem o disco, né? É isso que ele está testando aqui, se o disco foi detectado, eu chamo o disk initialize. Essa sim é uma função do disk.io. Disk initialize, ele vai inicializar o cartão SD, né? E quem tem que prover essa função é o driver, né? Então, se o cartão inicializar com sucesso, eu volto com 0 aqui nos 2 bits menos significativos desse status, e daí eu monto o cartão. Então, assim como o Linux, pessoal, no FAT-FS, eu tenho que montar o sistema de arquivo, né? E para montar um sistema de arquivo, eu tenho que passar um ponteiro de um objeto FAT-FS. Então, eu já mostro isso aqui no código lá para vocês. Tá? Para ler um arquivo, então notem, essa é a grande diferença de usar no Linux e usar no sistema embarcado. Imaginem que eu vá ler um arquivo de 1 megabyte. Eu tenho memória RAM para jogar esse 1 megabyte no meu computador? Eu não tenho, pessoal. Então, o que eu vou fazer? Né? Como eu não tenho memória suficiente, eu vou abrir o arquivo. Eu vou descobrir o tamanho do arquivo pelo fsize. Notem que é bem parecido aqui com o Linux, né? Então, eu preciso passar um ponteiro de um objeto do tipo file. Eu vou passar o nome do arquivo e que operação eu quero fazer. Então, eu só quero ler esse cartão. Então, logo em seguida, eu já descubro o tamanho dele e joguei numa variável P1 aqui. Então, o que eu faço? Eu uso o P1 para descobrir se eu terminei de ler o arquivo, né? Então, para onde que eu vou ler? Eu vou ler para um buffer. Então, eu não tenho memória infinita, a memória não é grande no microcontrolador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir um buffer. Aqui no meu caso, se eu não me engano, esse buffer é 512 bytes, porque eu não quero ocupar muita memória RAM, né? Então, para que serve todo esse código? Então, eu vou fazer, enquanto tem P1, enquanto tem dados para ler, eu vou ver se P1 é maior que o tamanho do buffer. O tamanho do buffer aqui no caso, 512. Se for maior, então eu digo que count aqui é o tamanho do buffer. Então eu limito aqui o que? Count é o valor o tamanho do buffer que eu vou passar para o fread. Então, se o arquivo é maior que 512, eu peço, eu vou ler dessa vez só 512, porque é o tamanho do meu buffer, né? E esse ponteiro aqui vai retornar quanto que ele de fato conseguiu ler, né? Então, aqui eu estou dizendo quanto que eu quero ler, ou quanto que eu posso ler, e aqui ele retorna quanto que ele leu de fato, né? Então, quando eu fizer, eu estou dentro de um while. Então, quando eu for ler a próxima vez, notem que eu já decrementei o tamanho do buffer de P1. Então, eu já li 512, agora eu vou ler mais 512. Né? Então, é assim que funciona. Quando o P1 é menor que o tamanho do buffer, eu digo que o que eu quero ler é P1, que é o resto do arquivo. Eu imagino que tenha 513 bytes. Eu li a primeira vez 512 e agora eu vou ler só 1, né, que é o que faltou. Eu vou passar aqui. E ao mesmo tempo eu vou somando aqui em P2
quanto que eu estou lendo, né? O certo seria, pessoal, que no final das contas, P2 fosse igual ao que eu li inicialmente em P1. Né? Então, notem que esse while aqui tem um break. Então, quando a contagem for diferente desse 2 é um erro, então ele dá um break. Né? Então, é o que deveria acontecer. Ou, se retornar diferente de OK aqui, do file system OK, ele vai dar um break também. Tá? E o que eu faço com esse buffer que eu estou lendo? Eu vou imprimindo no Arch, por exemplo. Né? Exemplo de uso num terminal. Né? Certo? Ah, mas e se eu usar o FATFS? Isso é para SPI. Se eu usar o FATFS nos STM, eles já têm um recurso de inicialização pronto, pessoal. É muito mais fácil de utilizar. Então, eu vou habilitar o SDIO lá no CubeMX, que configura tudo para mim. Eu vou dizer que eu vou usar 4 bits. Né? Grande parte deles suportam 4 bits. Eu vou dizer que a minha unidade de disco que eu vou usar um cartão SD, ou uma RAM externa, ou uma USB, né? No caso SD. E eu tenho que garantir, pessoal, se eu não me engano, ele é aqui que ele não está mostrando, 48 MHz para o cartão SD. Tá? Então ele tem uma frequência bem específica para usar no SDIO, que é 48 MHz. Tá? Então, aqui eu tenho as configurações do SDIO. Né? Então aqui são os pinos que ele vai alocar, o D0, D1, D2, D3, o clock e o comando. Tá? E quando eu for usar o FATFS no STM, ele vai já inicializar o cartão para mim e eu vou usar as funções normais lá que eu usei, que nem eu usei no Tiva. Lá eu vou montar o cartão SD, né, o sistema de arquivo, vou usar o fopen para abrir um arquivo. Né? Então notem aqui ó, que aqui ele usou read e open existing, ele só vai abrir se o arquivo existir, alguma coisa assim. Então aqui eu fiz um pouco diferente o código. Então eu peguei o tamanho do arquivo e fiz um do while até que size retorna, enquanto o size for diferente de 0. Então enquanto ele estiver lendo, ele fica lendo. Mas notem que aqui eu não imprimi nada. Né? Então, para que eu fiz isso? Eu fiz isso para descobrir o quão rápido eu consigo ler. Então eu pego o tempo do início, pego o tempo do final, descubro a velocidade que eu consegui ler esse arquivo e, se não me engano, depois eu imprimi essa velocidade. No final eu fecho o arquivo. Né? Então, bem simples, né? Então, pessoal, para abrir um sistema de arquivo eu preciso de uma variável do tipo FATFS. Para abrir um arquivo eu preciso de um fill, né? um objeto do tipo fill. Para pegar as informações dos arquivos dentro do cartão, eu preciso de um fill info. Para trabalhar com diretórios, eu preciso declarar uma variável dir. E, obviamente, para ler, eu preciso de um buffer. Né? E se eu trabalhar com nomes longos e trabalhar com alocação estática de memória, eu preciso de 256 bytes de memória alocado para poder ler nomes de arquivos grandes. O que é nome de arquivo pequeno? Nome de arquivo pequeno, pessoal, é 8 bytes, que é os nomes de arquivo do sistema do DOS, lá do primeiro FATFS. Né? Então, se vocês querem ler nomes de arquivos longos, vocês precisam suportar o nome de arquivos longos. Né? Como é que eu configuro o FATFS? Ele tem esse ffconf.h, né? E lá dentro vocês vão ter N configurações. Né? Por exemplo, algumas delas, né? O modo Tiny. O modo Tiny, ele tenta economizar a memória RAM. Né? Então ele está dizendo aqui, ó, se eu usar o modo Tiny, eu vou reduzir o consumo de memória em 512 bytes para cada arquivo aberto. Né? Mas obviamente que vai ficar mais lento, né, pessoal? Então o modo normal é o mais recomendado. Aqui eu vou dizer se eu só quero habilitar o modo leitura. Né?
O Minimize, pessoal, ele simplifica ou deixa todos os recursos do FAT-FS habilitado. Então aqui ele mostra o que habilita, o que desabilita com cada uma das configurações de 0 a 3. Aqui no código de página vocês vão definir qual é o tipo de caractere que a gente vai utilizar, tá? E o português ele está no multilingual latino 1, então se vocês colocarem 850 vai suportar o português, tá? Aqui vocês vão dizer qual que é o tipo de nome longo suportado, pessoal. Então notem, ó, que se eu tiver 0 aqui eu não suporto nome longo. Se eu tiver 1, eu suporto nome longo, mas eu tenho que utilizar um buffer estático e isso nem sempre é reentrante. Se eu usar 2, então o nome longo ele vai ser alocado esses 256 bytes na pilha. E se eu usar 3, o nome longo vai ser alocado dinamicamente no REP. Então ele vai fazer a alocação dinâmica de memória ou vai usar a pilha. Tá? Então vocês vão dizer qual que é a forma de utilização. Tá? Aqui vocês vão dizer se vocês vão usar o padrão para os arquivos de vocês Unicode ou não. Tá? Então ou vai ser o modo ANSI ou o modo Unicode. Então é o tipo de codificação de caractere que vocês estão utilizando. Depois vocês dêem uma pesquisada nisso. Aqui no RPath, vocês vão dizer se vocês suportam caminhos relativos, né? Isso é necessário para trabalhar com diretórios. Né? Aqui vocês vão dizer o tamanho ou a quantidade de volumes, né? Se tem um cartão SD, um volume. Né? Aqui vocês vão dizer qual que é o tamanho do setor. Pessoal, para cartão SD, o ideal é setor de 512 bytes, porque as páginas do cartão SD são 512 bytes. Aqui vocês vão dizer se vocês estão usando multipartição, né? E assim por diante, tá? Até que vocês chegam na parte da reentrância. Aqui. A reentrância é essa. Se vocês estão no sistema concorrente, vocês precisam ter reentrância. Então vocês vão habilitar a reentrância e vocês vão dizer quem que é o objeto aí de mutex de vocês. Eu já mostrei que ele deixa meio pronto já para o FreeRTOS, né? Tá? Então ele vai ter essas funçõezinhas que ele vai usar quando ele precisar proteger alguma região lá do sistema de arquivo. Então vocês não precisam se preocupar tanto com isso. Então ele tem esse mutex aqui para proteger o sistema de arquivo. Tá? Então que desempenho eu consegui com Tiva, pessoal? Na SPI com Tiva, eu consegui ler até 656 kilobytes por segundo. Não chega a dar 1 megabyte por segundo. Mas isso é rápido, pessoal. Então notem meio que isso é meio que dedicado, né? Só fazendo isso. Tá? Eu não sei porque que eu não coloquei aqui, mas com um ST usando o SDIO de 4 bits eu consegui, se eu não me engano, 1.6 ou 1.8 megabyte. Tá? Então notem que é um pouquinho mais que o dobro. Né? Então é do dobro para um pouquinho mais que o dobro. Quando eu uso... não dá o dobro porque aqui eu estou 120 e aqui eu estou a 168 MHz. Né? Então por isso que dá um pouquinho mais que o dobro. Mas trocar de SPI para SDIO é mais ou menos isso. O SPI vai dar metade da velocidade. Então vocês vão estar em 1 ponto alguma coisa megabit por segundo usando o SDIO e limitado a uns 600 kilobit por segundo usando o SPI. Claro que isso está vinculado também um pouco à frequência do microcontrolador, né? Se ele for muito mais lento, vocês não vão chegar nessas taxas aqui. Né? Então, como que eu fiz aqui para utilizar o cartão SD no meu Tiva, pessoal? Eu fui lá, agora mesmo, antes da aula, né? Eu fui no site do Chen, eu baixei a última versão aqui do FAT-FS e joguei aqui, ó, o disk I/O, eu tirei o ponto C, porque o ponto C é o port, né? E joguei os arquivos dele aqui, né? Nem mexi na configuração, deixei a configuração padrão dele lá, né? Nem sei como é que funcionou aqui, mas deveria ser 850. Deve ser porque eu não estou usando o Unicode. Deixa eu ver. Unicode. Login Unicode. Eu estou usando o ANSI, ó.
tá? Então eu não estou usando Unicode, então não importa o código de página, tá? Se usar Unicode, importa o código de página. Então é por isso que eu consegui ler. Bom, pessoal, e joguei aqui dentro e peguei o driver aqui da ST, que eu já tinha algumas modificações, eu fiz algumas melhorias nesse driver. Por exemplo, para suportar a detecção aqui do cartão e do modo de proteção da escrita, né? Eu fiz algumas modificações. Eu troquei também quem que é os pinos de... Eu usei a porta Q, que se não me engano o driver oficial e a SPI 3. O driver oficial, se não me engano, usa outros pinos, porque era onde eu tinha conectado aqui no meu kit, né? Então vocês podem adaptar esse driver da ST, né? Aqui vocês podem ver que ele tem o que são os comandos, né? Então o comando nada mais é do que 40 mais o número do comando, né? Continuando aqui no driver, então notem que o driver implementa uma transmissão por SPI e uma recepção por SPI, que usa os drivers do TiVoAware aqui, né? Daí ele tem esse wait ready, né? Que notem o que ele fica fazendo. Ele fica procurando um valor diferente de FF, que é aquele wait que aparecia nos protocolos. O initial train, aquele que envia pelo menos 74 pulsos de clock, né? Então o power on aqui, ó, que vai ligar o clock do periférico SPI, da porta Q, que vai configurar os pinos, né? A definição de velocidade máxima, que eu notem que eu travo em 25 MHz, né? O receive data block tem que ser implementado aqui, o transmit data block tem que ser implementado aqui, o envio de comando, né? Então, notem, pessoal, que geralmente esses drivers para SPI eles já estão meio prontos na internet e você só tem que mudar, vocês acham para bastante plataforma, e você só tem que mudar a parte relativa ao processador, né? Então aqui vocês têm a inicialização do disco, né? Fazendo tudo aquilo que a gente já viu. E notem aqui, ó, pessoal, que quando tem sucesso a inicialização, vocês começam com 400 MHz. Quando tem sucesso, quando isso aqui vem diferente de zero, ele configura a velocidade máxima. Então ele começa, tudo isso aqui é feito a 400 kHz e depois eu passo para 25 MHz. Tá? Aqui eu retorno o status do disco, ó, o disk read, a função disk read, a função disk write, o disk IOCTL, que muda algumas propriedades do disco, né? Aquela função de timer, o timeproc, né? Isso aqui eu implementei para medir tempo, tá? Então, isso aqui é meio padrão, tá? E daí eu joguei esse driver aqui e não funcionou, tá? Não funcionou por quê, pessoal? Porque tem algumas pequenas diferenças no disk IO.H que ele mudou alguns tipos de variáveis, tá? Então, o que eu tive que fazer? Eu incluí aqui no disk IO o ff.h, porque o ff.h ele define esses tipos que eu preciso aqui, né? Então, antigamente existia um arquivo integer. O FreeRTOS eu incluí para ter suporte à reentrância. E aqui o tasks é o task do FreeRTOS também, que eu adicionei para ter suporte à reentrância. E esse tipo booleano que ele existia antes, ele não existe mais, então para manter compatibilidade eu adicionei aqui. E com isso eu consegui compilar o código, né, utilizando o driver antigo da Texas. Outra coisa que mudou, pessoal, aqui ó, no disk.io, é que essa função disk_write ele passou a definir um tipo LBAT, né? Então eu tive que ir no driver da Texas aqui e mudar. Isso aqui era um long word, alguma coisa para LBAT, senão ele reclama de tipo incompatível. E aqui também era um tipo byte, tá? Então eu passei para tipo uint, que é os tipos novos aí do disk.io, do driver. Tá? Então eu adaptei um pouco o driver para essas novas funcionalidades. Tá? Então, mas eu quero usar o FATFS original da Texas. Ele fica lá dentro do TiVoAware também. Vocês conseguem achar ele no TiVoAware um FATFS antigo. Mas o bom é você sempre estar com o FATFS na última versão, porque tem melhorias e correções. E daí aqui eu tenho o código que eu mostrei para vocês. Notem que
Dependendo da inicialização, eu digo aqui, ó, que inicializou, que montou o sistema, se deu falha, e depois eu mando ler um arquivo. Tá? Então, notem que para isso eu preciso de um objeto FAT-FS para subir esse sistema de arquivo FAT. Preciso de um tipo fio aqui para abrir o arquivo e preciso de um buffer para onde eu vou ler os meus dados. Tá? E na medida que eu vou lendo os dados aqui, eu vou imprimindo aqui com o driver DevWart. Né? Então notem que eu abri aqui o Art0 com o padrão de driver que a gente criou. Então notem a facilidade, né, pessoal, de ter um driver. Né? Vocês têm um driver, vocês mandam abrir a Art, ela já estava aberta, ela só retorna o ponteiro do driver e vocês usam. Né? Tá? Então o código fica padrão. Então eu vou plugar aqui na USB. Né? Notem que ao plugar no USB aqui, eu vou abrir uma porta serial. Né? Eu vou fazer um reset no meu kit aqui. Cadê o reset? Botão reset. Então, notem aqui, ó, feito esse start aqui, inscreve a outra tarefa, montou o cartão, ele está esperando o IP, mas eu não pluguei aqui, ó. Sistema FAT montado, e aqui eu leio o arquivo. Notem que como eu não estou usando o Unicode, ele não quebrou a linha aqui, ó, mas eu tinha um arquivo, teste.txt escrito lá, teste sistema FAT. Se você leu esse texto é porque funcionou, então eu estou lendo o sistema FAT. Tá? Vou mostrar o código aqui, ó, que o que está imprimindo é o que leu do arquivo, e isso aí está acontecendo a cada 10 segundos. Né? Então a cada 10 segundos eu estou lendo novamente aqui o arquivo sem parar. Tá? Então, tudo funcionando, né, pessoal? Ah, é difícil? Claro, pessoal, sair do zero não é fácil. Né? Ah, se eu não tivesse esse port aqui, com certeza não é fácil. Mas o que eu precisei adicionar aqui? Eu adicionei tudo que eu preciso para trabalhar com pinos e com SPI no Tiva. Né? Adicionei o disk.io.h que eu preciso. E o resto eu peguei padrão aqui. Né? Então, eu já fiz esses drivers para vários microcontroladores. Isso aqui é padrão, é uma definição padrão. Os pinos vocês definem de acordo com a plataforma. Esse select e deselect basicamente é um pino para 0 ou para 1, que é o pino chip select, né, pessoal? Então não tem nada de mistério. Essa variável status é padrão. Né? O transmitir pela serial é só descobrir como é que transmite SPI no Tiva. Receber é só descobrir como é que recebe no Tiva. Né? Não tem mistério nenhum. E depois que vocês definem transmite e recebe, essas funções são padrão. Ó, pessoal, ela está usando aqui, ó, recebe. Né? Claro que o trem inicial envia e recebe. Né? Mas o power on é configurar o SPI, basicamente. Né? Definir a velocidade é definir aqui a SPI para 25 MHz. Né? E aqui, ó, essas funções elas são padrão. Receber bloco de dados. Ó. Ele vai usar o quê? Ele vai usar o recebe SPI e vai usar um transmite SPI, que eu dei inclusive uma otimizada aqui, para não ficar chamando função, eu otimizei um pouco. Né? Mas poderia ser aqui, ó, eu acho que eu troquei isso aqui por isso aqui, tá? Foi uma otimizada que eu fiz. E vai usar aqui, ó, recebe SPI, vai usar transmite SPI, ou wait, ou transmite. Ó. Então essas funções de bloco aqui, de leitura de arquivo e de envio de comando, elas usam o envia e recebe da SPI. Então basicamente vocês criam o envia e recebe a SPI e configuram a SPI, e o resto desse arquivo aqui é padrão. Né? Tudo padrão. E o resto, pessoal, eu só joguei aqui, ó. Joguei os arquivos, ff.ch, a configuração do sistema. Se eu estou usando reentrância, eu não nem habilitei a reentrância, aqui no caso, porque só tem uma tarefa usando o cartão SD. Né? O Unicode aqui, ó, é o que configura os códigos de página, então aqui estão os caracteres, né, para cada tipo de linguagem. Tá? E pronto, pessoal, sai funcionando. Né? É só vir aqui, ó, pego essa tarefa de cartão SD, instalo essa tarefa aqui, ó, prioridade baixa, porque é lento, tá, pessoal? E pronto, ó. Então eu tenho um sistema já piscando 2 LEDs, com um terminal serial, com a LWP funcionando página e suportando o Telnet e o cartão SD. Né? Tudo isso concorrente.
E notem o que é mais importante, pessoal. Eu não precisei mexer em nenhuma tarefa quando eu adicionei outra. Adicionei o LWP, funcionou. Adicionei o cartão SD, funcionou e está funcionando junto com o Telnet. Essa é a grande vantagem de utilizar um sistema embarcado. Desculpe, um sistema operacional em tempo real. Que vocês têm todas essas coisas funcionando concorrentemente e nenhuma delas perde o prazo. Né? Então, esse driver modificado para a última versão eu vou deixar disponível junto com as informações dessa aula no Google Classroom para vocês. Certo, pessoal? Então, terminamos aqui. É isso aí, espero que tenham gostado.